Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o alerta do Centrão para o Bolsonaro, tá? Algumas pessoas do Centrão estão avisando ao Bolsonaro que ele será preso em julho, não em setembro, que seria a previsão. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acredito que isso daqui é mais uma etapa do medo do STF com relação à Lei Magnitsky, ou seja, o STF está querendo colocar medo no Bolsonaro para ver se ele intercede junto ao Trump para não sancionarem o Alexandre de Moraes, né? Eu não sei se vai funcionar isso aqui não, vamos entender esse caso aqui, vamos dar a perspectiva tanto do Brasil, do Bolsonaro, quanto do governo americano, porque eles também já reagiram a isso daqui. A visão do governo americano é que é inevitável a prisão do Bolsonaro, eu concordo, já falei para vocês, eu acho que né, o Alexandre de Moraes já botou na cabeça que vai prender Bolsonaro, isso é um julgamento show, é uma propaganda de marketing, não tem absolutamente nada mais de direito nisso daqui. Então, deve acontecer a prisão do Bolsonaro. Mas eles podem estar adiantando isso para tentar punir mais o Bolsonaro, ou tentar aliviar a barra do Alexandre de Moraes. De qualquer forma, a previsão do pessoal dos Estados Unidos, que eu concordo também, é que o próximo presidente vai ser de direita, o Lula não deve ganhar a eleição, e com isso o Bolsonaro será solto por um indulto muito rapidamente. Então vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Vevé, Concap, Aprenda a Limpar o Bumbum com o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Centrão mandou um alerta para Bolsonaro sobre a sua prisão. Então está dizendo o Igor Gadelha aqui, no Metrópolis, que olha só, caciques do Centrão enviaram um alerta ao entorno de Jair Bolsonaro sobre quando o ex-presidente poderá ser preso, caso seja mesmo condenado pelo STF no inquérito do golpe. E deixa eu dar um alerta para vocês aqui. O sonho dourado do STF é que o Bolsonaro tente fugir. Então eu não duvido nada que eles estão dando esse alerta para o Bolsonaro, na expectativa que o Bolsonaro fuja e coisa e tal. Eu não vou criticar o Bolsonaro se ele fizer isso, porque eu sei que não vai ser fácil a prisão dele, tá? O pessoal vai dar um jeito de tentar matar ele na prisão, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a verdade é que em termos de posicionamento para o STF seria ótimo. O STF sabe que eles não têm nada, esse inquérito do golpe é uma falha completa, não tem nada ali. Agora, se o Bolsonaro foge, eles podem dizer, tá vendo? Fugiu. Fugiu do Brasil, é porque era golpista mesmo, pronto. Aí, ou seja, eles conseguem atingir o objetivo de colar a imagem do Bolsonaro com golpismo, mesmo sem ter as evidências todas. Então eu não duvido nada que isso daqui é uma maneira de assustar o Bolsonaro. Seja para forçar a fuga dele, e aí pronto, aí o STF fala, tá vendo, fugiu, culpado com certeza, não vamos prender. Eles sabem que se eles prenderem o Bolsonaro, vai ser ainda pior para o STF, vai gerar ainda mais votos a favor do Bolsonaro em 2026, então eles não querem prender o Bolsonaro. O sonho dourado deles é que o Bolsonaro fuja do Brasil. Não é à toa que até naquele inquérito, essa nova investigação que surgiu agora com o Eduardo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes quer ouvir o Bolsonaro também. Pra quê? Que lógica tem isso, né? Aliás, a própria investigação em cima do Eduardo Bolsonaro não tem lógica, muito menos ouvir o Bolsonaro nisso, né? Mas enfim, aqui ó, nas últimas semanas, lideranças do União Brasil e do PP com trânsito no judiciário, ou seja, a galera traíra, procuraram bolsonaristas para alertá-los de que o ex-presidente pode ser preso até o fim de julho. O que é uma coisa estranha, porque se você olhar aqui, ó, aliados do Bolsonaro estranharam a provisão. A expectativa dos bolsonaristas é que o processo contra o ex-presidente tramitaria de forma célere. Célere é apelido, né? É o processo em velocidade da luz. Nunca na história da justiça brasileira teve um processo judicial tão rápido quanto esse processo contra o Bolsonaro. Foge de qualquer parâmetro de velocidade no judiciário brasileiro. Não existe nenhum tipo de ação penal que tenha durado menos do que 6 anos para concluir. E o Bolsonaro, olha só, de um ano para cá, começou a denúncia ano passado, esse ano já vai ser julgado, já vai ser preso. É o inquérito na velocidade da luz que eles querem fazer com o Bolsonaro, exatamente porque, como eu falei para vocês, eles sabem que não conseguem segurar essa palhaçada por muito tempo. Eles sabem que estão sem razão nenhuma, que aquele relatório da Polícia Federal é uma obra de ficção que não tem absolutamente nenhuma lógica. Então, no final das contas, o que eles estão querendo fazer é isso, é correr com isso para condenar o Bolsonaro. Ninguém tem dúvida disso, que eles estão correndo pra caramba. E que eu não duvido nada que eles vão conseguir fazer isso, porque como eu falei para vocês, embora tenha muita gente ali no STF
com medo das lambanças que o Alexandre de Moraes tem feito, não tem ninguém ali, pelo menos na primeira turma, que não queira condenar o Bolsonaro. O Fux, o pessoal, todo mundo ali quer condenar o Bolsonaro. Todo mundo, sonho dourado deles, ai, a gente vai condenar o Bolsonaro e o PSDB vai voltar a ser a direita no Brasil. É o sonho desse pessoal que eles não perceberam que nunca vai acontecer, né? Mas enfim, então mesmo esse pessoal que está aí criticando o Alexandre de Moraes, que está pedindo vista, que não sei o que lá, como eu sempre deixo claro para vocês, não é que eles não queiram condenar o Bolsonaro. Todos eles querem condenar o Bolsonaro. O que eles querem, o que eles temem só é que o Alexandre de Moraes está errando muito, está deixando muita ponta solta, e isso está preocupando esse pessoal, né? Então aqui, ó, olha só. Após tornar o Bolsonaro réu em março, o STF está agora na fase de coleta de depoimentos. Essa etapa que tem ocorrido de forma célere, o STF não faz mais nada. O STF, a única função do STF agora é condenar o Bolsonaro, nada mais importa, nada mais tem importância, é só condenar o Bolsonaro, né? Depois dessa fase, as defesas do réu ainda poderiam pedir a produção de mais provas e o Supremo fazer mais diligências. Então, isso num processo normal poderiam de fato fazer isso. Quem é que acha que o Alexandre de Moraes vai dizer que não precisa de mais prova, que está tudo provado? Apesar disso ser um absurdo, porque, de novo, lembra que o processo, o devido processo legal, né, você tem que ter a ampla defesa e o contraditório. A defesa tem o direito de produzir as provas também. A defesa tem o direito de pedir os depoimentos também. Mas o Alexandre de Moraes, vocês sabem, não quer nada disso, quer correr, ele quer condenar o Bolsonaro. Isso é um show, é um circo, é um picadeiro com um monte de palhaço querendo fazer essa condenação, né? Na sequência será a vez de ouvir os réus, um a um, então tem que ouvir os réus também do caso. Então com esse detalhe todo, depois ainda há prazo para declarações finais das defesas do Ministério Público e depois da sentença ainda cabem embargos e só depois de analisados os recursos, imagina-se que, lógico, vão ser todos recusados os recursos, imagina-se que vai acontecer a decretação da prisão do Bolsonaro. Então, nesse ritmo de luz, na velocidade da luz que está acontecendo no STF, de novo, pergunta para qualquer juiz de qualquer instância, de qualquer judiciário brasileiro, isso daqui é algo inédito na justiça brasileira, uma condenação penal nessa velocidade. E, de novo, isso fere o devido processo legal, isso dificulta a defesa. Mesmo Lula, no caso do Mensalão e do Petrolão, o Mensalão levou 6 anos para ser julgado no STF. O Petrolão levou ainda mais tempo para ser julgado. Né? Ou seja, tudo isso daí é natural um processo penal demorar tempo. Por quê? Porque você precisa exatamente ter certeza que você está condenando a pessoa por algo que realmente ela fez de errado, né? Não é o caso aqui. Isso não é um processo jurídico, não tem nada de justiça aqui. Aqui é uma correria para fazer um ponto político, para tentar conseguir botar Bolsonaro na cadeia, é o objetivo do Alexandre de Moraes e ponto final, né? Então, em princípio, com todos esses passos que ainda faltam acontecer, a previsão da equipe do Bolsonaro é que a prisão dele seria lá para o final de setembro. Né? E isso ainda teria a possibilidade, talvez conseguir algum atraso, alguma dissidência no STF, talvez o Fux jogar a coisa para o plenário e não sei o que lá. Mas, assim, sendo realista, como eu falo para vocês, todo mundo ali quer condenar Bolsonaro, final de setembro seria a prisão dele, a previsão que a gente tem hoje. De novo, acho um absurdo, não tem motivo nenhum para prender Bolsonaro, é evidentemente que esse plano do golpe que eles estão dizendo não teve lógica nenhuma, mas a essa altura do campeonato, se o STF não achar um golpe, como é que eles vão justificar toda a brutalidade que eles fizeram no passado? Até para a questão da lei Magnitsky. O que eles vão querer dizer é isso. Não, porque olha só, seu Trump, porque tinha um golpe aqui, olha só que provou que tinha um golpe aqui, eu tenho um relatório aqui dizendo que o taxista dormiu e não sei o que lá. Só não deram o golpe porque o taxista dormiu. Ou seja, eles têm que ter alguma coisa para justificar esse tipo de ação que eles estão fazendo, e essa justificativa é uma suposta tentativa de golpe do Bolsonaro. Eles têm que inventar isso do nada, não adianta, né? É isso que eles estão fazendo nesse processo. Então que eles vão prender o Bolsonaro, vão, mas estava prevista a prisão em final de setembro. A questão agora é que eles estão dizendo que isso pode adiantar para julho. Por que pode adiantar? Primeiro, para usar isso como moeda de troca contra as sanções com Alexandre de Moraes. O processo da lei Magnitsky lá do Trump não é com foco em Bolsonaro, como eu já deixei claro para vocês, é focando no X, nas empresas de grande mídia americana, nas big techs americanas, que estão sendo prejudicadas por essas lambanças que o Xandão está fazendo de forma totalmente ilegítima, totalmente
fora da lei. Então é isso que eles estão fazendo. No final das contas, isso aqui pode ser mais uma moeda de troca. Eles vão falar, ô Trump, a gente solta o Bolsonaro, a gente não prende o Bolsonaro se você liberar, não sei o que lá. Moeda de troca. Pode ser o que eles estão pensando nisso daqui, né? Agora, tem uma análise aqui do John Cutrin. Eu confesso que eu não conheço esse cara aqui, mas ele está fazendo uma análise que eu acho interessante e que eu já vi em outros lugares também, né? Que a questão toda é a seguinte: segundo o governo Trump, acha pouco provável que as sanções a Alexandre de Moraes, até mesmo a outros ministros do STF, mudem o curso do julgamento de Jair Bolsonaro na corte. De novo, não é interesse do Trump. O Trump está focando na rede X, na Big Techs. É esse que é o foco do Trump. É lógico que ele gostaria de salvar o Bolsonaro, ele tem uma identificação muito grande com o Bolsonaro, mas no final das contas não faz muita diferença isso, ele não tem argumentos. Por isso que eu falo, a Lei Magnitsky não é brincadeira, ele não pode sair aplicando isso em qualquer coisa. É que no caso do X, o Alexandre de Moraes cometeu erros gravíssimos. Esse negócio de proibir o X no Brasil, porque não tinha escritório no Brasil, sendo que não tem nenhuma lei no Brasil que obriga a empresa a ter escritório no Brasil, a ter representante no Brasil, isso é um erro enorme, isso permite que o Trump faça esse tipo de aplicação. Com relação ao Bolsonaro, é um absurdo o que está acontecendo, a gente está vendo que ele está sendo perseguido, mas a verdade é que não tem muito como usar isso contra, como forma de punição, né? Então, o caso do Jair Bolsonaro, o Trump não deve se meter, muito embora eu tenha certeza que o Trump gostaria de fazer alguma coisa. Um integrante do governo dos Estados Unidos confirmou à coluna que não vê mudança na postura dos ministros da primeira turma do Supremo e, portanto, ele deve ser condenado pelo golpe. Contudo, esse mesmo interlocutor da Casa Branca acredita que uma condenação criminal levaria Bolsonaro à prisão por pouco tempo. Isso porque o governo Trump dá como certa a derrota do Lula no ano que vem por larga margem de votos. Eles acreditam que o Lula não chega nem no segundo turno. Eu não sei, eu tenho medo disso, tá? Eu falo para vocês porque o risco é a venezuelização, ou seja, o STF proibir tudo quanto é candidato que seja da oposição, e aí nesse caso, aí o Lula ganha, né? Não tem essa história, né? Então a Casa Branca avalia, pode até mesmo ficar, Lula pode até ficar de fora do segundo turno da eleição presidencial, dado o desgaste apontado em pesquisas. Eu concordo com essa visão, realmente o Lula está indo muito mal, e mais do que isso, a previsão é piorar daqui para frente. Não há previsão do Lula conseguir reverter essa queda de popularidade dele até 2026, né? As sanções do Trump são devido às redes sociais, não tem nada a ver com o caso do Bolsonaro. Mas o que eles estão dizendo é justamente isso, porque o que vai acontecer? Bolsonaro vai ficar preso, mas vai ser solto pelo próximo presidente com indulto, vai ter força para fazer um indulto a favor dele, né? Agora, o ponto importante é isso, tá? Para ter esse indulto do presidente, esse presidente que for eleito não pode ter medo do Bolsonaro. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que se eleja alguém que é até de direita, mas que não é bolsonarista. Qual que é o problema que você pode ter aí? Esse cara não vai querer dar o indulto para o Bolsonaro. Porque ele sabe que o Bolsonaro livre vai ser uma ameaça para ele próprio. Ele próprio vai poder ter que disputar a eleição contra Bolsonaro mais adiante e perder a eleição para Bolsonaro mais adiante. Então, a menos que seja alguém que seja leal ao Bolsonaro, é um problema. Pode até prometer indulto na época de campanha, mas depois para fazer o indulto depois vai ser outra história. Então é muito importante que a gente eleja alguém de direita e alguém leal ao Bolsonaro. Então, aqui, da previsão de representantes dos Estados Unidos, o mandatário de direita que assumir o Brasil terá apoio popular suficiente para conceder indulto a Bolsonaro e assim tirá-lo do cárcere. Mas é o que eu falo para vocês, o sonho da esquerda e dele sempre foi esse. Porque eles vão poder dizer que, não, Lula é igual a Bolsonaro. Sabe aquele papo do MBL? Eles querem exatamente o discurso MBL. Lula é igual a Bolsonaro. Olha só, os dois foram presos, os dois são ex-presidiários e coisa e tal. É isso o discurso que a centro-esquerda quer. A centro-esquerda do PSD, do PSDB, quer exatamente esse discurso. Eles sabem que eles não vão conseguir manter Bolsonaro preso por muito tempo, mas eles querem poder dizer que é a mesma coisa, os dois são criminosos e não sei o que lá. O que é um absurdo. Lula teve todas as instâncias do judiciário para se defender. Ele foi culpado, ele foi preso porque ele realmente era um político corrupto. Do lado do Bolsonaro, o pessoal inventou um negócio que não tem lógica nenhuma para prender o cara, correu com um processo de forma absurda para tentar prender o cara, e estão prendendo um inocente por algo que é para ajudar politicamente esse pessoal. Eu vou te falar um negócio, é um absurdo
o que o STF está fazendo com o Bolsonaro. É uma injustiça enorme o que o STF está fazendo com o Bolsonaro, e eu tenho certeza que a informação descentralizada não vai deixar isso ficar assim. Então, vão soltar o Bolsonaro? Eu não tenho dúvida nenhuma que vão. É preciso deixar claro que mesmo que tenha prisão de Bolsonaro, não é a mesma coisa. O que está acontecendo agora é uma injustiça absurda contra Bolsonaro.